Fala rapaziada, vamos para mais um vídeo aqui de mentoria no canal, tá? Mais um cliente nosso aí que a gente teve as duas calls de mentoria, né? E o entendimento do perfil desse cliente e a recomendação, né, de estudos e também de carteira, tá? Só peço aí para quem tá curtindo os vídeos e assistindo aí, só dar um like no canal, se inscrever aí, ajuda a gente e divulgar o vídeo também, beleza? Bom, mais uma vez eu também vou mencionar o quanto é importante esse tipo de conteúdo para a gente ver caso a caso, porque muita informação aqui pode ser útil para alguém que tem um perfil parecido, né? E também para começar a entender a como gerir as próprias finanças, né? Porque pode ter algum outro caso que é muito semelhante ao seu próprio perfil aí, né? Então, vamos lá. Esse cliente aqui, né? A gente teve as calls ali na parte mais teórica, né, de como analisar ações, como estudar contabilidade, né, primeiramente, depois análise fundamentalista, etc. A gente passou todo o conteúdo. Depois a gente foi entender o perfil desse cliente para ver como que estava a carteira dele e indicar daqui para frente, né. Então, antes para conhecer um pouco do perfil desse cliente, né, ele é uma pessoa, é um homem na faixa aí dos 30 e poucos anos, né, formado em engenharia, então trabalhou na área, né, como engenheiro, como empregado, né, como CLT por quase 10 anos, né, e acumulou o seguinte patrimônio, né, ele conseguiu construir uma casa numa cidade do interior, né, que os custos são menores, né, em termos de terreno, em casa, então ele conseguiu construir a casa dele, terminar e pagar tudo. Ele conseguiu comprar um carro, e o carro já está quitado e ele já tem um patrimônio de 100 mil reais, tá, guardado e líquido aí numa corretora. Tá? Hoje ele não trabalha mais como engenheiro, ele assumiu a empresa da família dele, né? Os pais não queriam mais gerir a empresa, ele passou a administrar essa empresa e ele tem uma renda de 20 mil reais por mês, tá? Como Prolabore. Então desses 20 mil ele consegue aportar 10 mil reais por mês, tá? Na carteira. Eu comecei a conversar com ele para entender o nível de aversão a risco que ele tinha, né? Para ver se ele poderia ter ações na carteira, né? E ele sim tem um perfil bastante agressivo, ele quer rentabilidade no longo prazo, acumular ações pagadoras de dividendo, ele quer ver dividendo pingando na carteira, né? E ele não tem problema em ver períodos de volatilidade, tá? Durante esse tempo ele sabe que vai cair, vai ficar às vezes um bom período aí no negativo e ele não tem esse problema, tá? De ver a carteira oscilando ali, indo para baixo, tá? Então ele tem uma baixa aversão a risco. E o objetivo principal dele é construir patrimônio no longo prazo, tá? Bom, então a gente foi começar a recomendação de como ele gerir esse patrimônio, né? Então, a primeira coisa sempre a gente sempre pede duas condições aqui para a gente começar a investir em bolsa, né? Primeiro é ter uma reserva de emergência bem robusta, totalmente em renda fixa com liquidez, né? A gente sempre fala na faixa de 80 a 100 mil reais, tá? Né? Que aí são alguns meses de um bom custo de vida, né? Para tu ter uma garantia e uma renda por volta de no mínimo 10 mil reais, né? As duas condições que a gente fala aqui que faz sentido tu começar a investir em bolsa. Senão, é melhor tu investir em ti mesmo, né? Em qualificação profissional para que tu possa atingir esse nível de renda o mais cedo possível, que é o que vai te fazer realmente gerar riqueza, porque a principal métrica da acumulação de patrimônio é o aporte, né? Pode ter a rentabilidade que for, o tempo que for, quanto mais tu aportar, mais tu vai acumular, tá? E aporte é a variável mais escalável, ela não tem teto, tu pode cada vez aportar mais dinheiro, enquanto as outras variáveis, como rentabilidade e tempo, elas são limitadas, né? Tu não vai conseguir mais do que um nível ali top de mercado na parte de rentabilidade e no tempo tu vai ter um tempo limitado para investir, né? Tu não vai viver para sempre. Então é isso. Então a gente focou primeiro na reserva de emergência. Então, desses 100 mil reais que ele tinha alocado, a gente decidiu alocar 80 mil em Tesouro Selic, tá? Em títulos públicos. Então, liquidez diária e proteção, né? Não é um título pré-fixado, é um título pós-fixado, o Tesouro Selic. Então, até em um cenário de subida de juros, por exemplo, que possa acontecer no futuro, ele está protegido, tá? Não vai ter oscilação na carteira nessa parte. A gente definiu qual seria a divisão de classe de ativo entre renda fixa e renda variável ideal para o perfil dele. Então a gente chegou à conclusão que era 50-50, tá? 50 renda fixa, 50 variável no futuro, tá? Para ele conseguir essa riqueza com o perfil agressivo dele. Então, dado que ele tem 100 mil, né? A gente alocou 80 mil em renda fixa e 20 mil a gente fez os primeiros aportes em renda variável. Ele começou então com 80% renda fixa e 20% renda variável, mas a ideia é chegar a 50-50 no futuro, tá?
Então ali, esses primeiros aportes de renda variável, né, esses 20 mil que a gente decidiu botar em renda variável, a gente dividiu em duas classes. A primeira é um fundo de renda variável, tá? E algumas ações ações baratas, né, e pagadoras de dividendo, tá? Por quê? Porque como ele ainda está aprendendo a analisar ações, eu preferi indicar ele a diversificar um pouco em um fundo bom, porque é uma maneira boa de ele diversificar e ter mais segurança, porque tem alguém lá analisando essas empresas, tá? Então, para ele não começar já investindo só em ações e como ele está aprendendo ainda, ele pode às vezes errar, comprar uma empresa errada, etc, né? Então, metade desse aporte em renda variável foi em ações, ele mesmo comprando para começar a aprender, e outra metade investindo como um profissional, um fundo recomendado pela gente, tá? O melhor fundo, na nossa opinião, aqui do Brasil, de renda variável, com um excelente histórico, né? Porque aí ele já começa com um pouco mais de segurança. E aí, desses 10 mil reais de aporte que ele vai ter daqui em diante, né? Ele tem essa renda de 20 mil, ele consegue aportar 10 mil por mês na corretora. A gente definiu o seguinte. Então, desses 10 mil reais de aporte, né, a gente definiu que vai ser aportado da seguinte maneira. Ele vai aportar somente renda variável, tá? Todos os meses, esses 10 mil reais vão ir para renda variável até essa proporção, né, de renda fixa e renda variável chegar a 50-50. Porque ele está começando com 80% renda fixa e 20% renda variável. Então, ele vai poder todo mês aportar só renda variável até ele chegar a 160 mil reais e ficar 80-80, e aí ele já vai estar 50-50. Aí, a partir disso, a gente vai começar a dividir os aportes, metade para renda variável, metade para renda fixa, tá? Então, desses 10 mil aí de aporte de renda variável, né, nos primeiros meses, ele vai aportar em 5 ações com valuation atrativo, né, que a gente ensinou ele a identificar, tá? Empresas baratas. Um exemplo, né, aqui pode ser o Itaú, por exemplo, né? Empresas que estão com valuation atrativo e pagam dividendos, né, que é o perfil que ele estava buscando. E a outra metade, né, então os outros 5 mil reais seriam nesse fundo de renda variável que a gente recomendou para ele. Tá? Então, depois que ele atingir essa proporção de 50-50, né, 50% renda variável, 50% renda fixa, os aportes a partir daí deveriam ser 5 mil reais em renda fixa, no Tesouro Selic, no pós-fixado, e R$ 2.500 nesse fundo de renda variável e R$ 2.500 nas ações que ele está investindo, nessas 5 ações. Tá? Então é isso, a gente acredita que dessa maneira ele vai conseguir ter um portfólio diversificado aí, né? Protegido, né? Metade dele vai estar protegido e não vai estar oscilando, não vai ter nenhum risco de volatilidade, né? Mas a outra metade ele vai estar assumindo risco, sim, mas vai estar um pouco dividido porque vai estar bem diversificado em um fundo, e a outra parte ações baratas que vão poder sim oscilar, mas elas vão também pagar dividendo ao longo do tempo, tá? Então dessa forma ele vai conseguir construir o patrimônio, conseguir ter as ações dele e começar a construir o patrimônio, tá? Correndo um pouco mais de risco. Então é isso, pessoal. Esse aqui é mais um exemplo, né, de um investidor que está começando, quer começar a aprender a investir em ações e de acordo com o perfil dele, de acordo com a idade dele, né, ele é um cara novo, 30 e poucos anos, ele quer correr risco. Ele entendeu que renda variável realmente pode passar por anos aí no negativo, né, um patrimônio ali menor do que ele começou. Ele tem essa consciência, a gente passou isso para ele nos estudos, né, na mentoria. Então ele tá ciente desse risco, ele tá a fim de correr. Então, dado esse perfil dele, né, que a gente passou por um sério critério aqui de análise, a gente acredita que essa é a melhor alocação para ele, tá? Com uma pessoa nova que tem uma alta renda. Então daqui a uns 10, 20 anos a gente vai ter um bom patrimônio aí, uma boa alocação, tá? Para começar a ter os frutos do investimento. Beleza? Bom, pessoal, só peço de novo aí para quem está curtindo os vídeos aí e os nossos casos, só dar um like, se inscrever no canal e também a gente vai começar a mandar aí a atualização, as notificações dos vídeos que a gente está subindo. Beleza? Também deixo na descrição aqui o link da nossa mentoria, né? É só mandar um e-mail que a gente conversa aí e troca uma ideia. Beleza? Abraço!